branco, azul. Qual será a cor do seu carro no futuro, hein? A tendência aqui no Brasil, dizem os especialistas, é verde. O tom do AMG GT-R foi batizado de Green Hell, ou Inferno Verde. É uma referência à pista de Nürburgring, na Alemanha, que tem um dos traçados mais difíceis do mundo e fica no meio de uma floresta. Com 585 cavalos, é um devorador de pistas. Ainda hoje, um pouco da história desses modelos. Você vai ver no Auto Esporte de hoje, freio combinado nas motos. Ela distribuiu a frenagem entre as duas rodas, parando a motocicleta muito antes. Energia solar. Ela pode ser um caminho para a entrada de carros elétricos no Brasil. Quanto você gasta de energia por mês? 0. De olho no velocímetro. Tem modelos como este aqui que tem os dois tipos de marcadores. E vamos começar a caminho da oficina. Luz acesa no painel. Você percebe que o motor está um pouquinho quadrado, né? Ele oscila demais. Alguns trancos, ó, na troca de marcha. Ou um som estranho. Como o barulho metálico, não era normal do funcionamento do motor do carro. É uma falha que você pode, de repente, confundir com bico injetor, cabos de vela, alguma coisa da parte ou elétrica ou de alimentação. É muito estranho. Dois carros com sintomas diferentes e um mesmo problema. Nós temos falhas de ignição em todos os cilindros, o que na prática é muito raro acontecer, mas está indicando também mistura pobre. Mistura pobre, o que é o pobre? É excesso de ar. Está soprando. Exatamente. Isso acontece porque tem uma unidade de respiro que não está vedando como deveria vedar. Porque quando você abriu, o que deveria ter acontecido? Nesse tipo de motor, ele deveria estar puxando ar. Pressão negativa. Do ano 2000 para cá, a maioria dos motores trabalha dessa forma. A unidade de respiro do carro popularmente ganhou o apelido de pulmão. E ela fica no reservatório de óleo. Dentro dessa unidade, uma membrana chamada diafragma ajuda no controle de emissões de poluentes e direciona os vapores para o motor. Quando ela fura, o ar entra e desregula a queima de combustível. Essa aí é a unidade de respiro sendo retirada. Agora é avaliar a peça. Rapaz, tá todo rasgado, ó. Então, para você entender aí, esse aqui é um diafragma novinho, né? E aqui dentro, ó, o que sobrou do diafragma desse carro. Borracha com o tempo vai deteriorando, ainda mais que ela trabalha com temperatura e dentro do óleo, junto ali no motor, então ela acaba rasgando, acaba se rompendo. Entre as principais causas de ruptura, acredite, estão combustível batizado e lubrificante errado. Estamos recebendo em média aqui uns 2 carros por mês com esse problema nessa membrana. No caso do Gilberto, o conserto ficou salgado. Na época eu paguei R$900, né, que foi a tampa completa do motor, mais R$200 de mão de obra, total de R$1.100. Quem teve que respirar fundo foi você. Foi, não foi fácil. Pois é, quando é possível aproveitar a tampa da válvula, fica mais em conta. A membrana custa cerca de R$150 em média e tem ainda mão de obra. Completamente diferente, né? Você vê que o motor tá redondo, né? É impressionante como esse negócio de velocímetro pode dividir opiniões. Eu tô aqui com a Débora, que gosta mais dos velocímetros digitais, e o Fábio, que é das raízes, né? Gosta do velocímetro analógico. Eu acho que é mais por conta da tradição. Essa dança dos ponteiros, assim, eu acho que é uma coisa que me agrada mais quando eu tô no volante. Os velocímetros digitais, eles dão uma velocidade mais precisa do que o analógico. Eu consigo identificar melhor a velocidade que eu estou. Hoje na Stock Car a gente só usa digital, até porque a gente consegue ver a velocidade exata para entrar no box, ele tem que andar 60 km por hora. Então o ponteiro, às vezes, ele demora um pouquinho mais para descer, mas vou te falar, eu também tenho aquela paixão pelo analógico, de carro de corrida, carro antigo. 1, 2, 3, 4. Flávio, existe alguma diferença de precisão entre o velocímetro analógico e o digital?
Olha só, Bia, a informação eles recebem do mesmo lugar. O que difere é simplesmente a maneira como ele vai mostrar a informação. O processamento é o mesmo, é simplesmente a maneira como ele vai mostrar a informação para o usuário. Essa é a diferença. Agora tem uma informação importante nisso tudo. Os velocímetros, de maneira geral, têm uma margem de erro. Então nem sempre a velocidade que você vê aqui é a mesma que você está rodando. Eu até brinco, né? O digital não tem a vírgula, né? Então 99,5. Até por isso é correto dizer que o analógico ele é mais preciso? Nesse aspecto, sim, ele vai posicionar o ponteiro exatamente naquele ângulo e o digital provavelmente ele vai arredondar. A variação sempre para menos. Agora, vamos saber como o cérebro reage. O condutor, quando ele está dirigindo, ele tem vários estímulos visuais e quando o motorista vai olhar para o velocímetro analógico, ele tem que decodificar o ponteiro com os números. O digital é muito rápido, ele olha e já vê a velocidade. A atenção dele é muito mais rápida. Tem modelos como este aqui que tem os dois tipos de marcadores, o analógico e o digital. Acho que para os motoristas comuns é super importante ter essas duas referências, até para nunca ultrapassar o limite de velocidade. Agora me fala assim rapidinho, qual é a nossa velocidade agora? Velocidade agora estamos 30 km por hora. Acho que estamos 22, hein? Você deu uma olhada assim por cima. Difícil, hein? Com esse analógico, difícil. Hein? Te peguei, Débora. Yes. E aí, já olhando de cara para esse velocímetro, o que você tá achando? É a cara do analógico, mas nitidamente é digital. Mas assim já não me incomoda, porque pelo menos eu tô vendo o ponteirinho se mexer. Na verdade, esse carro ele tem o RPM por ponteiro digitalizado, mas tem aí o velocímetro que eu tô acompanhando. Mas também é uma brincadeira que eu fiz com a Débora, hein? Qual que é a velocidade que a gente tá agora? Rápido. 27. Então ela demorou uns 3 segundos no analógico para me responder isso. E chutou errado. Isso na verdade é mais intuitivo você ver no digital. Isso não dá para negar. De qualquer forma, o mais importante, confiar na marcação. E evitar qualquer tipo de transtorno, multa, ficar bem mais seguro. O Auto Esporte volta já já. Freio combinado em toda a linha 160 da Honda. O que fazer para o carro elétrico pegar no Brasil? Porque o verde será a cor da moda. Vida real do motociclista. Pisos irregulares e surpresas. Em uma situação como essa, mesmo um motociclista experiente, ele poderia ter sofrido um acidente. Nessa de ir pra lá e pra cá, os reflexos de quem tá em cima da moto estão sempre em teste. E pode acreditar que o mais importante para quem pilota é saber frear. Nessa frenagem de pânico, não dá tempo de eu dosar a carga entre os dois freios. Geralmente eu vou frear com tudo o freio traseiro, a roda vai travar e eu não conseguiria ter parado nesse espaço curto. O sistema CBS, só acionando o freio traseiro, ela distribuiu a frenagem entre as duas rodas, potencializou, parando a motocicleta muito antes e de uma forma muito mais segura. Vamos traduzir o CBS. Sistema de frenagem combinada. A Honda trouxe o sistema para toda a linha CG 160. Já tinha na Titan, agora veio para Fan e Start. O sistema é simples, é mecânico. Eu apertando o freio traseiro, aciono essa alavanca que puxa essa vareta do freio traseiro e comprime o cilindro aqui de óleo do freio dianteiro. Quer ver? Ó, girando a roda dianteira, freio traseiro também está exercendo essa frenagem. É uma facilidade porque a tendência é sempre pisar no freio traseiro primeiro. Essa distribuição automática permite um melhor controle de direção. Ó, tomei uma fechada, não deu tempo de eu acionar o freio dianteiro, só que meu pé já estava no freio traseiro. Quando é necessário um desvio rápido de trajetória, o piloto usa as mãos, os braços, as pernas para se sustentar.
Para isso precisa de muita experiência e principalmente para fazer uma frenagem nessa situação. E é aí que o CBS pode te ajudar muito. E outra vantagem, encurta a distância necessária da parada da moto. Viemos aqui para o centro de treinamento da Honda para conhecer mais sobre o Test Ride e sobre o freio CBS. Vamos? Aqui, a Honda faz todo um trabalho educacional há 19 anos. A gente fez também nesses modelos da linha 2018 um retrabalho de suspensão na dianteira para que você não tenha um mergulho muito forte, para que você tenha um mergulho gradativo. Então essa firmeza da suspensão dianteira é fundamental para os sistemas de freios conversarem e funcionarem bem. E o sistema CBS funciona tanto no sistema a disco na roda dianteira, como também no freio a tambor. Aqui é hidráulico por óleo, essa mangueira quando você aciona só o freio dianteiro e essa mangueira traz força do freio traseiro. E aqui a mesma coisa no sistema a cabo. A importância desse test ride é fazer com que o cliente se familiarize com o produto. Em primeiro lugar, escolha o modelo mais adequado à sua necessidade e, é claro, também se familiarize com a tecnologia que vem evoluindo ano a ano nos modelos. E antes de pilotar, vê como que você encaixa na motocicleta, a ergonomia dela, se está confortável, começar pelo encaixe aqui do banco, depois das pernas, você consegue vestir a moto aqui no tanque e por último os braços. Isso está de acordo com o comprimento do seu braço, você está relaxado. Se você estiver confortável, vai melhorar muito sua habilidade, conforto e principalmente a sua segurança durante a pilotagem. E na hora do test ride, aproveite o percurso. Essa mudança numa rua você consegue fazer mudanças constantes de trajetória. E aqui por último, como ela está de retomada, o torque, a força que ela tem, no dia a dia eu vou ter que toda hora acelerar, ultrapassar, reduzir, parar, sair de novo. O desempenho me agrada? É o que eu preciso? Às vezes a concessionária tem que fazer o test ride em uma condição real de uso. O que nós solicitamos aos concessionários é que isso seja feito dentro das leis de trânsito, dentro da velocidade regulamentada e que o cliente possa fazer com toda a segurança esse teste dos freios, né? A partir de 2019, todas as motos vão ter que sair de fábrica com algum sistema de assistência de frenagem. Chegou mais cedo na linha da Honda CG 160 e já dá para ir se acostumando. No dia a dia, frear, freio dianteiro, freio traseiro e embreagem são vários comandos que acabam cansando. Você com freio CBS, eu sei que ela vai parar melhor, então não é só performance, não é só segurança e também no conforto. Sua casa, o carro, a scooter, no esquema que você tem aqui hoje, quanto você gasta de energia por mês? Zero reais. A razão dessa economia está no teto da residência do Leonardo. Energia solar. Eu já tinha o veículo elétrico. Quando a gente decidiu projetar a casa, eu falei assim, vou ter um sistema fotovoltaico para gerar energia para minha casa e também para abastecer os veículos elétricos da minha casa. E pelo que eu entendi, você ainda recebe. Sim, dependendo, se você gerar mais do que o seu consumo, fica um crédito que eu posso usar no mês seguinte para abastecer o meu carro, para abastecer o meu scooter. Essa engenharia tem permitido uma mudança de postura sobre os elétricos em todo o mundo. Eu sozinho, em 1 ano e meio com um veículo, deixei de lançar na atmosfera mais de 2,5 toneladas de gás carbônico. E o carro elétrico dá menos manutenção que um carro convencional. Marcas anunciam prazos para produzir somente veículos híbridos ou elétricos. Nações determinam o fim da venda dos modelos a combustão e começam a surgir soluções apresentadas de forma integrada, como essas telhas da Tesla, que capturam a energia do sol. No Brasil, espera-se novidades com o regime automotivo que entra em vigor ano que vem. Como os modelos elétricos que chegam por aqui são importados, o preço é alto. São caros porque é uma tecnologia nova e ainda são poucos. Porque o IPI desses carros é de 25%.
apesar de ser um carro extremamente mais eficiente que qualquer carro a combustão, a tributação que incide hoje sobre um veículo elétrico é a mesma de um V8, para você ter uma ideia. No exterior, as políticas públicas para a redução de emissões se somam aos incentivos fiscais. Você tem desconto de imposto, pode até receber uma ajuda de custo, te dá um cheque lá e você depois contrata uma pessoa ou vem já junto no pacote da aquisição do automóvel a instalação de uma tomada e de um eletroposte para você poder abastecer seu carro em casa. E o sonho é que, em breve, o consumidor perceba o carro como se fosse um smartphone. Chegou, carregou e sem receio da conta de energia. Se hoje, como num piscar de olhos, todos os carros ficassem elétricos, nós temos energia para abastecer todos esses carros? A gente acredita que até 2030 o impacto em energia é da ordem de 1,5% com o crescimento dos carros elétricos, que é um impacto de ponto de vista de aumento de energia muito baixo para o setor. As contas indicam uma economia relevante. É como se com cerca de R$15 desse para encher o tanque, ou seja, rodar no máximo de autonomia. Para rodar 150, 200 km dependendo do carro. Entendi. E o equivalente para você rodar 200 km com carro a gasolina, você vai gastar 10 km por litro, você vai gastar 20 litros para rodar e aí você faz a conta, vai dar R$50, R$60. E uma mudança importante: se gasta mais bateria na estrada do que na cidade, ao contrário do combustível. No ambiente urbano, durante as constantes desacelerações, as baterias são recarregadas. 1% de bateria eu já consumi em 2,4 km, tá bom? Se agora tá aparecendo uma desaceleração para mim, eu vou ter que desacelerar um pouco aqui na estrada. Eu tiro o pé, dá uma olhada, ele inverte. Ele começa a regenerar a carga da bateria. E na estrada você faz pouco isso quando a estrada está livre. Já na cidade não, né? E olha só, 95% dos motoristas rodam cerca de 40 km por dia, o que mostra que a autonomia diária não é um problema. Na prática, todo mundo poderia carregar o carro em casa ou usufruir de uma carga rápida de 2 ou 3 horas num shopping ou num supermercado. Num condomínio de prédio, por exemplo, eu vou lá e espeto meu carro na tomada. Quer dizer, meus vizinhos estão me ajudando a pagar essa conta? O carregador, por exemplo, ele tem um cartãozinho de aproximação que você consegue saber quem está carregando. Então, no final do mês, o síndico, né, o administrador do condomínio, poderia ter um relatório sabendo quem que consumiu. As soluções já chegaram num ponto em que os carregadores podem ser conectados à internet. Na Alemanha e na Holanda, eles já conseguem integrar isso e pegar inputs da previsão do tempo, da provedora de energia para traçar um melhor plano de recarga. Ou seja, não necessariamente quando o cliente chega na casa dele e pluga, o carro vai iniciar a recarga automaticamente. Ele vai fazer isso na hora que for mais barato, na hora que for mais econômico para ele, considerando o seu painel solar e também a disponibilidade de energia renovável vindo dos provedores de energia. E no Brasil, energia solar tem grande potencial. O Leonardo já sabe disso. Quando você vai viajar, vai passear, você vai para um hotel, você não pergunta se tem ar-condicionado nem nada, você pergunta se tem uma tomada 220. Tem uma tomada 220, exatamente. De 20 amperes. Daqui a pouco, no Auto Esporte, quem levou os prêmios do carro do ano? E o verde que pode se tornar a cor da moda nos próximos anos. O prêmio Carro do Ano 2018, promovido pela revista Auto Esporte, já tem dono. O Polo da Volkswagen levou a melhor sobre o Creta da Hyundai e sobre o Argo da Fiat. Participaram da votação 28 jornalistas especializados. Vamos ver as outras categorias. O Audi A5 é o carro premium do ano. Na Super Premium, venceu a BMW Série 5. Nissan Frontier, picape do ano. Marca verde do ano, Toyota. Motores. Abaixo de 2.0, mais votos para o 1.5 Dragon da Ford, que equipa o EcoSport, 3 cilindros e 137 cavalos. A partir de 2.0, o Ecotec da Chevrolet, que equipa o Equinox, 2.0 turbo com 262 cavalos.
O verde que deve ser tendência daqui uns 4 ou 5 anos no Brasil é esse aqui, ó. Um tom bem escuro, aliás, parecido com o desse modelo. E que, apesar do brilho, é discreto, para combinar com o gosto do brasileiro, que prefere carros com cores não tão chamativas. O consumidor, aqui na América do Sul especificamente, tem uma busca maior para a natureza, produtos orgânicos, medicamentos naturais, né? E o verde é uma cor que representa esse lado da natureza. Não é de agora que o verde passeia por aí. Reunimos modelos de vários anos e estilos. E outros mais modernos. E quem sabe, o verde possa ser o novo branco. Hoje, a quantidade de carro verde que tem no Brasil não chega nem a 1%. Dizer que vai ser uma tendência, né? É muito forte, não é? Se a gente volta 10 anos no tempo, naquela época o branco representava 15%, 16% das vendas, né? Então você perguntava para um consumidor se ele queria comprar um carro branco no futuro, ninguém acreditava nisso. Uma história super bacana sobre a cor do automóvel tem a ver com esse modelo aqui. É que de 1908 até 1913, a Ford produzia um modelo T em 4 cores: vermelho, azul, verde e cinza. De 1914 até 1925, passou a produzir o mesmo modelo T apenas na cor preta. Isso por vários motivos. Era a cor mais barata, de manutenção menos trabalhosa e de secagem mais rápida também. Só que foi nessa mesma época em que o império de Henry Ford acabou perdendo terreno. Não é isso, professor? A GM oferecia um carro para cada bolso e para cada propósito. Então ela começou a produzir carros coloridos novamente. Cores claras eram exclusividade de pessoas endinheiradas, porque você tinha que fazer uma manutenção constante, tinha que repintar o carro com constância, e isso não sai nada barato. Esse verde vibrante, como pede o figurino de um carro esportivo, ganhou até o apelido de Besta do Inferno Verde. Besta por bater o recorde para esportivos de produção em Nürburgring, que, por sua vez, leva o apelido de Inferno Verde, nome dado pelo campeão de Fórmula 1 Jack Stewart, por se tratar de um circuito longo e técnico. Jack foi rival de Emerson Fittipaldi nas pistas. Mas, além do verde, o carro tem outras qualidades. A MG começou como uma preparadora independente, mas os caras eram tão bons que na década de 90 a Mercedes comprou a marca e virou a preparadora oficial. Mas foi só em 2009 que foi lançado um carro desenvolvido e construído pela MG. Axel disse que antigamente eles pegavam uma carroceria e adaptavam o painel, por exemplo, colocavam motores com preparação melhor, mas agora eles começam inteiramente do zero, então é um trabalho muito mais pesado e pensando sempre na performance do carro. Rodar em Nürburgring é empolgante. Ainda mais nessa fila de verdinhos. São 593 cavalos cheios de sacadas aerodinâmicas. Aletas dinâmicas no para-choque dianteiro, difusores duplos na traseira e esse spoiler que a 80 km por hora fica mais baixo e gruda ainda mais o carro no solo. É uma pista muito rápida, né? Mas você consegue perceber que o carro tem uma boa estabilidade. Eu estou aqui a 150 por hora, vou chegar a 220, vou frear ela completamente. Eu tenho um freio de alta performance. Consegue entender a curva e o ângulo que você está colocando para ele te dar mais aderência, parece mesmo um carro de corrida. Um dos segredos para tanta estabilidade, as rodas traseiras também esterçam. Abaixo de 100 por hora, viram na direção oposta às rodas da frente. Acima de 100, acompanham as rodas dianteiras. Essa aqui é a mecânica do GTR. Os freios são de cerâmica carbono, são super eficientes e aguentam altas temperaturas. Na suspensão você tem um sistema de 2 triângulos, como na Fórmula 1, deixa o centro de gravidade mais baixo e melhora a aderência. Ainda você tem os amortecedores adaptativos eletronicamente, deixando o carro mais duro ou mais mole. Do Inferno Verde para o verde do litoral do Brasil. Os carros da Fiat e da Alfa Romeo, que foram produzidos no Brasil, ganharam cores com nomes de praias brasileiras. Esse aqui é um verde Taparica e aquele ali, verde Araruama. Nos carros de hoje tem ainda este tom mais puxado para o marrom e que vem do off-road raiz. Verde ou não, quem vai definir a cor do seu próximo carro é você. Gostou desse programa? Quer rever as reportagens? Então
Então acesse o Globoplay. Para você um bom domingo e uma excelente semana. Beijo. Tchau, tchau.